hoje nós vamos falar nesse intensivão da origem sobre a dermatite, mas antes de a gente entrar nesse assunto, tem pessoas que às vezes não te conhecem aqui, né? Tem Uhum. as pessoas do curso que te conhecem, você está lá no curso, trocamos ideias lá, mas quem é de fora não te conhece. Então conta um pouquinho pro pessoal, quem é você, Denise? Meu nome é Denise, sou fisioterapeuta há 25 anos e há mais ou menos 10 anos eu tenho trabalhado diferente na minha clínica, buscando um outro meio de tratar os pacientes de uma forma fora da caixa, né? Da forma convencional. E nessa caminhada, eu acho que como muitos de nós fisioterapeutas, que buscamos uma melhor forma de encontrar é, o real sentido da dor, né? Minha especialização é ortopedia, postura e aquela coisa, né, Ivan? A gente trabalha, atende pessoas com os mesmos problemas e não tem os mesmos resultados. Aí Uhum. você quer entender para onde vai, por que é assim, o que tem que fazer, acaba se frustrando. E na minha caminhada profissional, eu, graças a Deus, encontrei muitas pessoas, né? Como você, como Josi, como Manu, né? Que são os nossos professores, né? De toda essa parte que eu sou grata a todos. E eu sei que você já fez não sei quantos mil cursos também para chegar onde você chegou, né, Ivan? Né, a gente precisa se estar sempre buscando. São muitos autores, são muitos profissionais para a gente conseguir afunilar, né, o funil das emoções e chegar no ideal, né, para a gente conseguir trabalhar e cada um com o seu jeito. Né? Perfeito. Eu utilizo a micro, a psicogenealogia e as 5 leis biológicas, baseada em todo o curso Origens, que já posso falar, né, sobre o curso. Que o curso Origens eu falo para todo mundo que de todos os cursos é impressionante assim a sua dedicação, né, com a gente. A gente sabe que não é fácil, mas você sempre está ali. Você é um professor que não deixa escapar uma perguntinha fora, né, das dúvidas de todo mundo, e muito presente, as aulas que a gente tem semanais. Então é incrível. Você é o melhor, viu, João? Nas 5 leis. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico honrado depois de você falar de tantos mestres aí também antes de mim, né? Tantos mestres que você já fez, Uhum. formações, cursos, e fico feliz de você continuar aqui. Eu fico espantado assim, nossa, como é que a Denise ainda está no curso Origens? Como é que ela não saiu ainda de lá, está ali ainda participando das aulas, depois de tanto conhecimento que você tem buscado aí em outros lugares Sim, também? mas é esse diferencial, né, Ivan, do seu curso, que a gente tem esses estudos de caso, a gente está sempre buscando. A maioria dos cursos a gente aprende aquilo ali, né? Cada um por si, Deus Uhum. por todos, né? Então essa troca que a gente tem, que eu acho que enobrece, que é incrível. E você é tão novo, né, Ivan? Você, né? Você desbravou tudo assim, muito legal, muito legal, sou muito orgulhosa de você. Que bom. Falando, né, nesse contexto, como eu falei, você passou por várias formações, mas como é que tu caiu aí no curso Origens? O que que aconteceu? Como é que você descobriu? Como é que você me conheceu? Tu lembra? Eu te conheço, né, da gente fazer curso junto, Uhum. e como a gente está sempre buscando, tem que estudar o tempo todo, todos os seus vídeos do YouTube são ótimos. Eu passo para os meus pacientes o seu vídeo, então eu trato o paciente com uma determinada patologia e falo, ó, para você ter um maior entendimento, assiste esse vídeo. Então eu estou sempre replicando, né? Ah, E a partir desse momento eu falei, eu preciso ver o que mais que o Ivan pode mostrar, porque além de tudo se agrega outras técnicas também, né? Outros fundamentos que a gente aprende a uhum. tratar do paciente. E aí eu falei, vamos lá, né? E tem bastante colega, né, que tá junto comigo.
Eu vou. Espero não te largar, assim. Acabei de ganhar, né? Acabei de Eu- ganhar. Verdade, agora tem mais 2 anos aí que você Você vai vai. ter que me Eu aguentar. já te segurei por mais 2 anos aqui para você compartilhar os teus assuntos dentro do curso. Então, para quem Uhum. for entrar aí no curso ali, já sabe que a Denise vai estar aí por 2 anos, pelo menos. Eu vou dar um puxão na orelha da Dani, que ela não está assistindo aí. Eu vou. Ó, não, como é que pode, né? A Pois Dani é, fica lá falando na hora do na curso, hora do vamos mas ver, aqui né? na hora de dar os palpites da ideia não aparece, né? Então, a, par- a partir do momento que você entrou no curso, o que te ajudou? É essas aulas que te ajudaram você sentir que tinha um estudo de caso, que Uhum. aí você viu como diferencial para o padrão dos outros cursos. Foi essa base que te chamou mais atenção. Isso e a forma como você coloca e ficar gravado, a gente conseguir esses 2 anos, né? Porque a gente não consegue ver tudo o tempo todo, né? Então, qualquer dúvida eu já busco lá né, na nossa, no menu lá da plataforma. Sim, Mas o que me chamou a atenção mesmo foram essas aulas. A sua dedicação é máxima, né, Ivan? A gente percebe, principalmente foi na pandemia, né, que eu estava me lembrando aqui, que faz 2 anos, né? uhum. Foi na pandemia que eu comecei a ficar mais em cima assim, de todas suas aulas, e você fazia aulas 7 horas da manhã todos os dias. Eu falei, meu Deus, esse homem não tem vida, né? Porque eu também não tinha, porque eu também assistia as suas aulas. Eu falei, então, acho que temos alguma coisa em comum, né? Sim, Então, eu perfeito, acho que é esse rapport que é muito perfeito. legal, e tem E, muita gente que adora você, né? e uma coisa interessante, né, quando a gente fazia os cursos lá antigamente, não tinha esse padrão, né, do online, você ia lá assistir a aula. Só que se for fazer um curso com relação a emoções, na maioria, quando a primeira vez que tu assiste, tu perde mais do que a metade do curso, porque tu Porque se você entra, conecta. né? Eu entro naquela dor, putz, ele tá falando de mim, daí eu começo a lembrar daquelas coisas, daí eu já perdi metade da fala que ele tava falando de outra coisa, né? Então, Porque eu a gente via se na. trata, né, no curso. E a gente Exato, acaba ficando. É impossível. Por isso que a gente tem que processando. fazer. A gente precisa fazer 3, 4, 5. Então, as pessoas que acham muito fácil, né, fazer curso de 5 leis biológicas, não é que é difícil, mas é trabalhoso e tem que estudar muito, né, Ivan? Sim, porque Muito. tem todo esse 10 anos, processo né? de autocorreção, né, que você vai tendo durante as aulas, E tá e sempre aprendendo. eu vejo nas minhas apostilas antigas, assim, que no primeiro, segundo curso de formação que eu fiz, eu escrevia, dali a pouco tinha um espaço em branco. Que você Deu, nossa, onde que não eu pegou. tava nessa hora, né? Daquele espaço em branco. Daí já no sexto, sétimo curso, aí já tá tudo meio anotadinho, ali já tá meio seguindo o repertório da aula. Mas é esse É, processo, né? A gente vai vendo e revendo para daí estar melhor equilibrado para conseguir ter foco durante a aula. Senão a sim. gente desconecta porque entra em cheio ali no nosso inconsciente naquela informação que aconteceu. Mas hoje a gente vai falar sobre dermatite, a dermatite do paciente. Então, o que é Uhum. essa bendita dermatite? O que você vê nesses pacientes, Denise? Então, a dermatite é uma coisa constante para a gente. Quando eu falo para os meus pacientes que a gente trata de parto ou infarto, né, Ivan? Porque entra de tudo, né? A gente recebe de todos os tipos, a gente sempre uma surpresa, é isso que faz a gente ter vontade todo dia e falar assim, vamos lá, e chegar na nossa frente e a gente conseguir ter resposta para todo mundo, né? A dermatite é muito frequente, eu tenho, a gente tem bastante caso, quer dizer, tem muita confusão também, eu acho, com a questão da dermatite, se é alergia, se que é, se é eczema, se é alergia, se é brutuejo, se é só coisas que cada um fala, né? Pipocou o corpo, etc, urticária. Então, assim, eu acho Sim, que tudo que tem na pele que chega pra gente é, é incrível porque é muito preciso. Aliás, as 5 leis tudo é muito preciso, né, Ivan? Mas é fácil de você chegar no ponto da dermatite, porque ela mostra na região que começou, né?
a gente já tem aquele direcionamento onde a gente sabe que a lateralidade influencia, né? Se é direita, se é destra ou se é canhoto. Então, a gente tem todo esse estudo nas 5 leis. Então, é muito bacana. Eu trouxe, assim, eu tenho um caso, de repente aparece outro aqui para a gente falar, mas um caso que foi incrível, que eu atendi, foi de uma mulher ela tinha uns 53 anos na época. Ela chegou com um histórico de uns 3 anos de uma alergia, né, na mão direita. A gente, pelas 5 leis, a gente sabe que a pessoa destra, a simbologia, né, o significado do lado direito é pai, parceiro, trabalho, né? Então, daí eu já comecei, já tirei algumas personagens da frente e fui direto, né, qual é o motivo, né? Quem será que ativou essa sua ferida, essa sua alergia? Porque ela tinha passado, como a gente sabe, né? O paciente, quando chega para a gente, é porque já não tem mais o que fazer, né? Para olhar nesse Muitas sentido, vezes. né? Não, já fiz muitos tratamentos, passo pomada o dia inteiro, e ela estava 3 anos já nessa coisa de corticoide. E a gente sabe, né? As pessoas hoje têm muita informação e sabe né, o que provoca usar muito remédio, enfim. E não é que a gente seja contra, né, Ivan? Eu acho que tem que usar, como diria o Dr. Hammer, né, o idealizador das 5 leis, ele tem que usar, precisar usa, mas usa metade, né? Se precisar. Então, procura não usar muito. E isso a gente deixa claro para todo mundo, né? E é um detalhe, né, Denise, que talvez seja interessante que algumas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez o contexto e o conteúdo, é que o medicamento ele é sintomático, né? Ele trata o sintoma, então ele é sintomatológico. Então ele vai tratar o sintoma que se tem. Então, se tem uma coceira, tem uma alergia, ele vai trabalhar para aliviar essa coceira, essa alergia. Então, por que volta depois o sintoma? Por quê? Exato. Não tratou a causa, você está aliviando o sintoma. Tu tá com uma gastrite, você vai tomar o medicamento, você vai aliviar o sintoma. Mas depois, se continua tendo uma causa que não foi trabalhada, o sintoma vai voltar a aparecer naquele momento. Então, por isso que a gente tenta buscar essa causa que está por detrás, dentro das possibilidades. Pode ser uma causa física, pode ser uma causa tóxica, pode ser uma causa emocional, e aí nós entramos principalmente nessa causa emocional para olhar. Como fisioterapeutas, talvez tenhamos outras bases de tratar o físico também, mas quando a gente olha para o contexto da causa que é emocional, a gente precisa entender que o medicamento ele vai aliviar. E nós não estamos falando que nós estamos no tratamento alternativo, nós estamos no tratamento complementar. A gente vai complementar, então eu vou precisar do médico que indique um tratamento de eficácia e eu vou trabalhar com o emocional ao mesmo tempo, eu vou precisar que o psiquiatra ajude uma paciente que está com uma depressão e eu vou trabalhar junto ao mesmo tempo, um psicólogo trabalhar e eu vou trabalhar ao mesmo tempo. Então a gente vai complementar uns aos outros para que todos possamos evoluir, né, o paciente, porque o objetivo é que o paciente melhore, não importa quem melhorou, importa a melhora. Né? E aí entra nesse padrão nosso de identificar o que está por detrás. Então, se o paciente está com uma alergia, aqui nós falando de alergia de pele, nós estamos falando de uma estrutura superficial, né, Denise? Exato. E a gente sabendo que a pele, né, tem essa conotação do contato com o externo, né, que é o maior tecido, e a importância que a pele, que é o cérebro exposto, né, a gente aprende isso na microfisioterapia. Então, a pele, a gente consegue, inclusive, né, achar memórias através da pele. Então, a importância da pele, que as pessoas às vezes não têm nem noção, né, a gente tenta mostrar nesse sentido. E no caso dela, ela chegou, né, com aquele desespero de quem... E a mão toda, Ivan, era a mão toda, do dorso da mão, e só a mão. E não sabendo mais para onde correr, eu entrei com todas as nossas técnicas de identificar o sentido emocional, né, de todo sintoma. E a gente acabou identificando, na primeira sessão,
a gente chegou em algumas coisas porque a gente sabe que a pessoa, para desenvolver um sintoma, ele não é assim, de um dia para a noite, né, Ivan? A gente precisa, primeiro, a gente tem um pré-programante, a gente tem um programante, a gente tem um ativador. Então, eu sempre falo, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Quer dizer, a gente não está aqui agora, quem veio antes de nós, né? Uhum. O que aconteceu antes que pré-programou a gente, depois a gente passou por algo, então às vezes precisa de uma ou duas vezes, né? Ou situações para poder chegar onde o copo enche, né? Para poder chegar numa lesão. Uhum. E ela foi, pode falar. Não, eu ia falar que até porque o corpo ele tenta promover uma homeostase, um equilíbrio interno. Então, ele, na primeira vez, ele vai tentar se readequar para se defender, para evitar explodir um sintoma. Só que chegou um momento que ele não conseguiu mais se defender. E aí é o que você falou, que ele vai aparecer aquela alteração. E tem sempre um motivo, né? Ela passou por algumas coisas na infância que a gente identificou, na adolescência que a gente identificou, mas que foi na primeira sessão, ela deu uma melhorada, mas aí ela voltou para a segunda, e na segunda que foi incrível, porque a gente conseguiu, ela estava mais, eu acho, mais aberta, né? Porque tem também isso da pessoa, né? Demorar um pouco para entender tudo isso, porque tudo é muito novo, né? É uma quebra de paradigma, né? E como ela sentiu que melhorou, porque na verdade a gente sabe que o tecido, nossos tecidos, a gente tem, né, a variação, o que acontece na fase de resolução, o que acontece quando você está dentro de estresse, né? E as pessoas, difícil as pessoas entenderem que quando elas começam a melhorar, na verdade elas acham que elas estão piorando, né? Porque Sim. começa a fase de cura é quando começa a inflamar, é quando fica feio, quando fica aquela aguinha, né? Quando fica ferida, dói, e coça, e arde. Então, eles acham que a gente fala assim, nossa, eu vim aqui, mas eu piorei. Eu falei, não, isso é melhora, né? Eu fico feliz porque você entendeu, seu corpo entendeu e você está em cura. Então, vamos esperar, né? Porque é a vagotonia, né? Que a gente chama. Uhum. E no fim, a gente identificou, né? A gente identificou que quando ela teve o insight, né? A gente chegou nas datas, né? De que quando que foi, quando que desencadeou. E eu perguntei para ela, então você está com 53, o que aconteceu nos seus 50, né? Que ela estava há 3 anos com aquilo lá, emocionalmente. Ela falou, o meu pai morreu. E a mão é o lado do pai, né? Eu falei, seu pai morreu. Não que você tenha se livrado dele, né? Não é isso, porque a gente identifica, né? E ela tinha me contado que ela tinha muito problema com o pai. E aí a gente sabe que a pele, as questões da pele são eu querer me separar, eu ter me separado, né? Ou seja, tanto para o lado bom, né? Ter me separado e não queria, eu quero me separar, né? É aquele contato que eu não quero ter, né? E no caso dela, até o próprio local, né? Que é a parte externa do corpo que a gente fala que é o lugar de afastamento. Na hora que eu falei para ela o que você precisou de repente afastar o seu pai, você teve alguma situação, né, de afastamento, ela começou a chorar. E é nesse momento que a gente fala, ela entendeu, né? O cérebro, o inconsciente entendeu. E aí ela me contou que o pai abusava. Elas eram 3 filhas e o pai abusava de 2, né? E ela era pequena e ela era o braço que ela empurrava o pai. Só que ela conseguia escapar dele, né? Uhum. E ela falou chorando, mas eu via meu pai abusando das minhas irmãs. Então, a gente entende que, dependendo da massa, né, do conflito, ou seja, o quão forte foi aquilo, né? Tanto ela, e era o lugar que ela empurrava o pai, era o braço que ela batia no pai e saía correndo, porque ela era pequenininha. Então, ela conseguia ligeiro lá. As irmãs mais velhas não conseguiam, né? E quando o pai faleceu, o cérebro entendeu, pronto, o seu predador não está mais aqui, você resolve o seu conflito, porque ela foi na infância, então, enquanto ela teve todas as brigas que ela teve com o pai, discussões, a pele
dava um sinal, mas não era nada grave, né? Sim. Depois ela foi lembrando. Então, quando o pai faleceu, aquilo veio com tudo. Ou seja, a resolução daquele que eu não posso ter mais o contato, né? Apesar de ser o pai e tudo, né? Mas, infelizmente, essas são coisas que acontecem, né? Que a gente vê bastante. E assim ela resolveu. Aí, depois, não preciso nem te dizer que ela foi embora, tal, e me mandou foto 2, 3 dias depois. Ivan, a mão dela estava em carne viva. E aí, que estava em resolução, né? Na intensidade desse conflito, né? Muito, Quantos isso, anos que ela ficou exato. nesse processo? E aí eu até falei, você precisa ir para o hospital, por quê? Você precisa pelo menos, né? Ela falou assim, não, eu falei assim, eu não posso também falar assim, fica em casa aí que a mão não passa nada. Então a gente até aconselha, né, Ivan? De repente precisa ter um cuidado para não infeccionar. É necessário isso para você ter cura. A gente tem que deixar o seu corpo reagir, mas a gente também não pode ser incoerente, negligente, né? Negligente com o paciente, né? Isso. E eu deixei claro isso, ela tirou foto, tudo, e falou assim, não, eu sei que se eu chegar lá, eles vão me dar muito antibiótico, não sei o quê, porque eu já tive tratamentos. E ela foi tratando do jeito dela, ela passou a pomada, mas falou que ia passar um dia, tudo. E, incrivelmente, nunca mais. Assim, a gente percebe que nunca mais, por quando a pessoa volta uma vez, duas, depois falou, tô ótimo, o dia que eu precisar eu volto aí. Então, ótimo. É assim que a gente gosta, né, Ivan? A gente não gosta que as pessoas fica porque fala, então não estamos resolvendo se a pessoa volta demais, né? Sim. Ele prefere indicar para outros do que ficar ali numa coisa que não está saindo do lugar. Então, a gente gosta de efetividade. E é bem interessante, porque dentro da medicina se coloca que a dermatite, por muitas vezes, tem a ver com o emocional. Só que qual que é o detalhe que você falou, né, e falou muito bem, é que se a gente perguntar o que o paciente está vivendo hoje, que essa dermatite está ativa nele, nós estamos fazendo a pergunta errada. Porque se a dermatite apareceu é porque, de certa forma, ele saiu do estresse mais intenso. Como você falou, há 3 anos atrás o pai morreu, então o estresse foi lá antes. Então, se a gente pensasse que o estresse veio de 3 anos atrás, a gente pensaria assim, ela se separou do pai, então o pai morreu. Então ela tá, talvez ela não se despediu do pai, talvez ela ainda tenha o luto da morte do pai. Mas aí a gente tá indo para um caminho totalmente errado. Exato. E o que chama atenção é o local, né? O local que a gente estuda bem, né? Se é para dentro do corpo, se é fora do corpo, todo isso tem uma identificação, né? Que a gente sabe que a dermatite ou as alergias de pele começam depois que a gente tem um impacto que pega os 5 sentidos, né, Ivan? Então existe dermatite no ouvido, existe dermatite em volta do olho, no nariz, em volta da boca. A gente tem dermatite onde tem pele, né? Até no órgão genital. Exato. Então, onde tem pele, a gente pode ter dermatite. Ou seja, onde você tem que aí entra herpes, né? Todas as coisas de vitiligo, psoríase e urticária, né? Um outro caso interessante, né? Acho que falando de urticária, já apareceu um monte de caso aqui, relatando aqui já das tuas pacientes, já falando que melhorou da alergia no dedo, a filha que melhorou da alergia na testa, um com intolerância à lactose, então você tá cheio de pacientes aí com resultado. Então, quer dizer que eficiente né? Não, a 5 leis é incrível, né, Ivan? 5 leis todo mundo, a gente pode dar vontade de sair gritando, tá? Para todo mundo ouvir, o tanto que é legal. Eu agradeço o pessoal que está falando aí, eu não tenho essa capacidade sua de ler ao mesmo tempo. Você já está acostumado, né, Ivan? Já estou acostumado. Peço desculpa para as pessoas que eu não consegui ler. Mas, enfim, a urticária, que também é uma coisa que a gente vê bastante acontecer. Eu tive um caso interessante de uma pessoa que tinha urticária toda vez que ela saía no sol. Sim. Então, a gente sabe que existe a simbologia, né, de tudo. Sim. E o sol também é pai. Então, como a gente trabalha muito em cima dos trilhos de conflito, né, Ivan? Então, o que a gente fala assim, a pessoa acaba ativando os trilhos. O que são os trilhos? São tudo que
tudo que está no. Eu sempre uso essa analogia, né? Faz uma foto, né? Paralisa a cena do que você passou. Então, paralisa a cena de algum. Desde do momento que ele começou a ter urticária na vida dele, que aí ele voltou, entendeu? Então, eu falei: paralisa a cena, o que aconteceu naquela época, naquele ano? E aí a pessoa foi lembrando e lembrou que ele tinha muita discussão com o pai e que foi na praia e que eles brigaram e deixaram de conversar, e na praia normalmente é só pino, né? Normalmente. E aí identificou, e também foi uma coisa assim que foi impressionante. Só que a pessoa tem medo, né, de testar. Foi assim, agora vai lá pro sol. Agora vai lá, toma um Xizine. Não toma nada, vai lá pro sol e espera, vê que acredita. Você tem que ter isso também, você tem que acreditar. Porque a gente fala que a mente mente, né, Ivan? A mente acredita naquilo que a gente quer que ela acredite, né? Se é real, virtual, imaginário. Então, a partir do momento que você usa simbolismos, a gente consegue mostrar para as pessoas as coisas através de simbolismo. E é incrível. É incrível as situações, as pessoas acabam... E a gente chega mesmo, muito rápido, né? Em 1, 2 sessões, a gente chega no real sentido. É que aí a gente vai achando outras coisas, né? A pessoa vem com um motivo... Nunca fica numa... Uma listinha. Uma listinha de... tira o papiro. Verdade. Eu sempre gosto quando os pacientes vêm com a lista, porque daí pelo menos eles não esquecem o que tinham que tratar, né? Daí faz a lista inteira e daí na próxima sessão você revê a lista. Ah, esse sintoma eu tenho ainda. Não, esse eu nem lembrava que eu tinha. Eu tinha isso. E, nossa, eu não lembrava que eu tinha isso. Então, vê que os sintomas vão saindo, né? Vão sumindo. E o bom de saber que melhorou é quando a pessoa nem lembra que existia aquele sintoma. E aí na outra sessão ela já vê, nossa, realmente eu tinha, agora não tenho mais. Que é isso é o fundamental, né, do processo. Uma coisa interessante ali para a gente entrar nesse padrão é explicar um pouquinho melhor o que é o trilho do conflito, porque a gente vai ter que entrar um pouquinho mais sobre essa informação, porque muitas pessoas têm esse sintoma de dermatite por causa de algo que eles entendem como um alérgeno, né? Então, existe uma substância, existe o sol, existe o contato com o chinelo, que é de borracha, existe o contato com o produto de limpeza, com metal, que a alergia, brinco, por exemplo, com ginástica. Infinitas possibilidades, né, do que pode entrar. Então, o que acontece? Quando a gente vive o trauma, quando vive a situação impactante, que é vivida numa situação inesperada, vivida de uma forma intensa, tudo aquilo que eu estou tocando no momento, tudo aquilo que eu estou cheirando, o cheiro do ambiente, tudo aquilo que eu estou ouvindo no momento, tudo que eu estou comendo no momento, tudo que eu estou sentindo na pele no momento, ele fica gravado no meu subconsciente. Então, todas essas informações, elas ficam armazenadas dentro do meu cérebro. Nesse contexto, cada vez com que, por exemplo, eu estava lavando roupa com produto de limpeza e recebi uma notícia de que alguém faleceu. Então, aquela substância que eu estava em contato, meu cérebro entendeu que fez parte do trauma. Então, meu cérebro vai gravar aquilo. Produto de limpeza tem a ver com trauma. A próxima vez que a pessoa colocar a mão no produto de limpeza, ela começa a ter um sintoma. Porque o cérebro entende que ela está vivendo de novo a mesma situação de história anterior. Ou, por exemplo, falaram ali o látex, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter vivido um ato sexual com camisinha, que é o látex, que foi incômodo. E aí, aquele contato com a camisinha, para o cérebro, entrou que látex é um problema. E aí, ele vai começar a ter uma alergia ao látex. E, às vezes, pode ser com um tipo de camisinha, outra não. Pode ser que... aroma, né, Ivan? Aroma também, né? Cheiro. Até perfume, né? Que te lembrem, algum cheiro que te lembra a infância, alguma coisa que você passou. E tudo isso pode ativar. Né? Da mesma forma que ativa... Da mesma forma que ativa para o bem, né? Porque às vezes eu posso sentir o cheiro de um perfume e lembrar de uma pessoa querida.
de uma avó, né? Então, as memórias boas também vêm com relação aos 5 sentidos, mas Não vira também doença. trazem a reativação de um sintoma. Né? E teve uma pessoa que me mandou no grupo do Telegram hoje a seguinte pergunta. Comecei a ter dermatite de contato muito severa aos 10 anos de idade e praticamente só nas mãos, principalmente na direita. O mais estranho foi que fiz aqueles testes de alergia em que colocou vários alergênicos nas costas para testar a reação. E o pior item foi o alho. O ponto que ele estava ficou preto, onde tinha cebola ficou vermelho. Eu posso comer alho, que é ok, mas mexer com alho deixa minha mão cheia de úlceras. Por que podemos desenvolver uma alergia de toque em certas comidas, mas continuamos podendo comer? Porque, na verdade, o conflito vai depender de como eu percebi a situação. Se algo foi ingerido, e eu estava vivendo o conflito ingerindo o alho, aí eu vou ter algo digestivo. Mas naquele momento que essa pessoa viveu o conflito, ela estava tocando o alho. Então ela estava em contato manual. Então eu estava colhendo alho, por exemplo. Eu estava cortando alho ou a cebola. Tá? Enquanto houve uma discussão em casa. E sempre a gente tem que pensar que conflitos de pele, como a Denise falou, é conflitos de contato, porque para que serve a pele? A gente sempre busca a função. Se a gente sabe a função do tecido, é mais fácil entender a conotação emocional. Então, a pele serve para eu ter contato com alguém ou não querer ter contato, como o exemplo que a Denise colocou antes. Só que nesse momento ela estava em contato com algo enquanto vivia a situação. Gravou. E o cérebro gravou o contato. Então, o contato era nas mãos, não era em outro lugar. Ela não estava com os alho nas costas, a não ser que ela estava com a corrente de alho para evitar os vampiros. Mas esse contato era nas mãos. Então, alguma coisa aconteceu enquanto estava em contato com as mãos, com o alho, enquanto havia alguma situação emocional acontecendo de contato, separação. Que eu queria me separar, ou até aquela obrigação, né? Ajuda aí a tua mãe a fazer comida. Cozinha aí para nós. E eu não suporto cozinhar para eles, eu não gosto de cozinhar. E uma menina com 10 anos de idade. Então, às vezes, tem que fazer algo, tem que ajudar algo, tem que auxiliar. E isso me remete também ao contexto de, às vezes, pessoas que têm alergia a produtos de limpeza. Que, às vezes, lá na infância, antigamente, tinha que ajudar a mãe a esfregar o chão de alguma forma que não gostaria, ou de ter que limpar roupa e não queria. E aí, essa obrigação de estar em contato com aquilo era incômodo. E aí, na vida adulta, quando eu tenho que fazer de novo, reativa o sintoma que vai aparecer descamação nas mãos. Talvez não esteja vivendo a mesma situação lá da infância, mas é o contato com o produto que o cérebro lembra a ativação desse sintoma. Tem a questão também do que foi grave também na família, né, Ivan? Se a pessoa acaba tendo uma alergia a um produto que ela quase não usa, mas que foi algo que foi sofrido. Vamos supor que uma mãe que, sei lá, teve uma vida de escravidão e que tinha que fazer limpeza, enfim. E aí acaba que isso gera na família, nas gerações, essa coisa do conflito com determinados produtos, né? Na verdade é a química ali, porque as químicas vão mudando, né? Assim é com remédio, né? Então a gente sabe que isso fica como um marcador, né, na epigenética, de que aquilo ali é tóxico. E a pessoa nem foi ela que viveu, né? E ela acaba desenvolvendo, que essa é uma das explicações que a gente dá para uma criança, né? Que a criança nunca pegou numa vassoura, nunca pegou no nada, e por que ela tem, né? E a gente fala que existe essa projeção, né? De que de repente a mãe dela fazia serviço, a mãe dessa criança, sim, tinha que trabalhar na infância. Aí essa criança, ela acaba refletindo para a mãe poder ter a oportunidade de resolver aquele problema, né? A gente fala que... Isso. Perfeito. Bem falado de tido o contexto da epigenética, porque se lá no gene
tem aquela informação gravada, mas ela está bloqueada por algum motivo, quando há um aflorar daquela informação, o sintoma aparece. Além da síndrome de aniversário, né? Porque se a mãe viveu aos 5 anos de idade a situação, a criança aos 5 de idade, ela pode aflorar aquele sintoma. Porque isso é chamado de síndrome de aniversário, que Anne Ancelan, que é estudiosa da psicogenealogia, ela trouxe de informações para nós, então nos ajudou, deu esse presente para nós entendermos que existem pessoas que às vezes têm sintomas não porque elas necessariamente viveram um grande trauma, mas porque bate na mesma data que um ancestral que viveu. E aí aquele sintoma acaba aflorando naquele momento. Com a intenção, né, Ivan? Isso é com a intenção de ressignificar aquele problema. Que a mãe não teve força e não tinha outra saída. Então, ressignificar aquele problema que foi vivido naquela época. Né? E quando você falou de transgeracional, eu lembrei de um caso também, de uma dermatite que eu tratei, que a mãe estava grávida, a menina que veio com dermatite, não, menino, um garoto de 8 anos, com dermatite nos braços, aquele que pega meio que o corpo todo, né? Quando pega o corpo todo, na hora a gente pra gente que tem já assim, uma rapidez no pensamento, né? Na hora eu penso em líquido amniótico. Então eu penso na gestação, então o que pode ter acontecido com essa criança na síndrome de aniversário dos 8 meses da sua gestação, porque aí é 8, né? Que a gente fala que a gente faz toda essa correlação. Ligação. Isso. E ela falou, eu perdi, eu não lembro se foi sogro, foi alguém da família. A mãe, grávida dessa criança, perdeu alguém da família e foi uma coisa muito dramática, né? E ela estava grávida, enfim. Essa criança acaba tendo um problema também quando nasce, de ter que ficar um tempo longe da mãe e UTI, porque nasceu com algum probleminha. E ela vai tendo todo esse processo que a gente fala que começou lá, né? Na gestação. Então, a origem, na verdade, e aí mesmo que a criança entenda que ela tem a dermatite porque ela ficou afastada da mãe na UTI, ela vai entender, a criança está com 8 anos, entende, a gente explica, a dermatite melhora, mas ela não acaba. Ela recidiva, ela vai e volta, vai e volta. E aí a busca é o que aconteceu antes de você nascer. Porque você nasceu é uma repetição desse padrão de separação. Né? Que o cérebro nunca reage em algo que ele não conhece, né, Ivan? Então, se ele está reagindo de novo, porque o que aconteceu para trás? Aí a mãe lembrou alguma separação que você tenha vivido, mãe, né? Alguma, porque se a pele fala de separação, e ela falou, aí ela lembrou, né, que ela tinha perdido essa pessoa importante e que ativou, na verdade, programou o bebê, né? Porque mãe sentiu, filho sentiu 200%, né, Ivan? Tudo. Então, toda a emoção passou para ele. Então, ele já tinha aquele programa e acaba ativando aos 8 anos de idade. Quando aí ele ativa, na verdade, quando acho que ele muda de escola, entende? E do contato dos amigos, e aí ele ativa uma coisa que já está nele, ou seja, separação, separação, separação. Então, o grande trunfo aí da pele é olhar o que aconteceu, de quem você separou, aonde seu corpo sentiu essa separação, quem que você não gostou desse contato, ou você queria um contato que você não tinha, que aí a gente já rapidamente consegue chegar no resultado, né? E se a pessoa entende, faz sentido, né? O mais importante é fazer sentido para ela, não para a gente só, né? Perfeito. Para a gente fica feliz, né? Não adianta nada a gente fazer sentido se não tiver melhora, né? Então, a gente fala, é isso, mas a pessoa não, então... Não adianta. Então, para que a gente saiba que aquele é o resultado, e hoje eu estava conversando dentro do grupo do Instagram agora mesmo, perguntaram sobre o assunto que a gente só vai saber se melhora. Perguntaram, com certeza é essa causa de tal sintoma? Não sei. A gente só vai saber se é essa causa se tiver melhora. Se tiver melhora, a gente sabe, foi essa. Mas algumas pessoas que começaram a entrar no curso Origens vindo de outras formações, elas chegavam e falavam, não, eu fiz o processo e não melhorou. Então não era essa a causa.
né? Então, se não melhorou, é porque não era essa a causa, então não foi no caminho certo. Então, tem que raciocinar um pouco a mais para entender aonde que está essa origem que não é essa, porque não funcionou. Né? Então, se tu fez tudo certo, tu fez o tratamento correto, tu fez o processo de ressignificar e não melhorou, não é aí. Né? Então, por isso que Esse é o tem que ter... diferencial, né? Que você me perguntou no início. Esse é o diferencial do curso Origens. Né? Porque a gente entende que não é assim também. Senão qualquer um falar, então você parou. Não é assim. Né? Você parou. A pessoa, como assim? Né? A gente tem um processo, tem a gente chega nessa... que é incrível mesmo, né? De achar história atrás de história, que tem todo também a lupa, né? Que você ensina, a gente tem uma cartilha. Uma metodologia. Né? Que a gente tem um caminho, não é chegar e falar, ó, é isso, você está sentado lá no bar e, ó, é isso aí, viu? Não é assim. Né, senão a gente não estava mais de 10 anos estudando isso, né? Sim, sim. Por isso que a gente fala, os cursos, né? A gente tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente vê que vê pessoas de outros cursos, é porque é falho, porque não é uma coisa, não é um jeito só de buscar. É por isso que você acaba agregando no seu outros autores, outras ferramentas, né? Você trata a gente durante as aulas, né? Que a gente tem aulas fechadas, né? E as pessoas têm muito depoimento, né? Então é uma forma da gente ficar também trabalhando, né? Como que eu agiria se eu estivesse tratando assim essa pessoa. Diferentes formas de ver, né? Que foi uma pergunta que fizeram. Quando o conflito acontece na infância e o paciente não consegue se recordar ou identificar, como identificar nessas situações? Então, existem várias maneiras. Dentro do curso, a gente passa por várias formas de se trabalhar. Uma das formas é dialogando. Se eu dialogo, e uma coisa importantíssima que eu comecei a perceber é que quanto mais preciso eu era com a origem, mais fácil a pessoa lembrar. Porque se às vezes eu só coloco, viu uma separação na tua infância? Não, não lembro. Ah, daí agora eu especifico, né, Denise, como você falou. Ó, esse lado da mão, ele tem a ver com afastar alguém. Talvez esse lado tenha a ver com parceiros, o pai, irmãos, pessoas próximas. Será que alguém você não quis afastar de alguma forma? Vem a imagem na cabeça. Então, os pacientes muitas vezes é assim, quanto mais preciso a gente é, a imagem aflora. De todos aflora a imagem? Não, nem todos afloram a imagem. A segunda forma é pesquise com teus pais, pesquise com teus irmãos, os mais velhos ali, se você viveu algo, tente lembrar se eu não tenho outra técnica para isso. Agora, no curso Origem nós temos também os ciclos celulares memorizados. Existe uma forma de calcular os ciclos de repetição da vida que levam até a base lá das datas, mais ou menos, de quando aconteceu esse processo. E aí você tem uma base mais inicial e a gente começa a pensar, o que você estava fazendo nessa época? Será que você mudou de colégio? Será que você começou a ir para aula? Será que os seus pais se mudaram, você se mudou? Será que... Daí a gente começa a colocar hipóteses sobre aquela informação para ter o paciente trazer à tona o que ele estava vivendo naquele momento. Porque se somente falar assim para ele, você viveu uma separação? Às vezes sem tentar, às vezes, não, ele nem vai tentar pensar. Né? Primeira vez não lembrou. Vive, né, Ivan? Quem não vive uma separação, né? Poxa. É uma coisa assim que é muito, né? Muito jogado, né, Ivan? Mas o ciclo celular memorizado também é incrível, né? Todo mundo arregala o olho, né? Você fala, nossa, é isso mesmo. Normalmente as pessoas falam, todas essas idades eu tenho alguma coisa acontecendo, onde a gente mostra e a gente tem maneiras de não só do ciclo, né? A gente tem as tabelas de ver a autonomia, né? Quando os ciclos de autonomia. Então a gente tem esses macetes de identificar e a gente acaba fazendo isso com facilidade porque é o nosso dia a dia, né? A gente é treinado a ver e fazer. É o que você falou, infelizmente, e graças a Deus são poucos os que não melhoram, né? E a gente deixa claro, né, Ivan? Se em tantas sessões você não melhorar, essa técnica não serve para você, né? E existem outras
Finitas. Complementares que você pode buscar, tudo, mas não serve por muitos motivos, né? Às vezes até por motivos de crença mesmo, a pessoa não acha que não vai conseguir entender e tudo bem, né? Tá tudo certo, né, Ivan? Perfeito. Além desses ciclos celulares memorizados, dentro do curso a gente apresenta algumas formas de meditação e direcionamento guiado para o paciente, de levar o paciente até a memória, né? Através de um processo de respiração, através de um processo de indução, para que ele traga à tona a lembrança do que aconteceu. E não só na infância, que não é na hipnose, gestação, não é hipnose, é diferente o processo, né? É um processo de relaxamento, lá na vivência da infância, na gestação ou no transgeracional. Então, ele pode trazer a memória do que aconteceu lá, dos avós, dos bisavós, seja quem seja que trouxe o conflito para esse indivíduo. Onde foi o pré-programante, que teve a aula de hoje sobre pré-programante, foi liberado. Então, pré-programante veio do transgeracional, programante da gestação do começo da vida, e depois o desencadeador, que vai trazer aquele sintoma para aquele indivíduo. Então, existem diferentes formas de se trabalhar. Mas, claro que não existem só as formas do curso Origem, existem outras formas. Pode ser, eu estudo origem emocional, mas ainda uso a hipnose como minha técnica, uso o MDR como minha técnica, o Brain Spot como minha técnica, com a micro como minha técnica, ou a psicogenealogia evolutiva como minha técnica. Né? Eu uso a radiestesia, Dani, como minha técnica. Então, eu posso usar a ferramenta que eu já tenho associada para ter um resultado melhor, porque daí eu conheço a origem, eu tenho uma ferramenta para auxiliar nesse processo. Então, pode ser de diferentes maneiras. Como o curso Origem ele é baseado nas 5 leis biológicas, né, Ivan? E as 5 leis eu acho que é a porta de entrada, acho que para todos esses cursos que você falou. Todas essas abordagens, né? Técnicas. Esses métodos, que você falou. Porque a gente não consegue, mesmo a psicogenealogia, a gente usa 5 leis. Né? A microterapia a gente acaba usando, porque você está a interpretar. Né? Então, eu acho que ou sim, é um método necessário. Sim, né? Sim. E foi um grande divisor de água para mim, né? Foi um divisor ali de conhecimento de mim mesmo, né? E conhecimento dos pacientes. A gente transforma a forma de pensar mesmo. Então, a Bia mandou uma mensagem assim: eu conheço uma família que todas as mulheres têm as mãos com dermatite, as mãos são todas com fissuras que sangram. E a gente vai pensar, numa primeira vista, com relação à função das mãos. Para que as pessoas usam as mãos? Às vezes as pessoas usam para cuidar dos outros. Então, a primeira coisa que eu pensei ali são história de família de cuidadoras. Mulheres que querem cuidar, mas não se sentem incapazes de cuidar. Querem proteger, acolher, mas às vezes escapa pelas mãos as pessoas. Eu não posso, às vezes, cuidar da forma que eu gostaria, proteger da forma que eu gostaria, e aí poderia trazer essas dermatites quando eu me sinto frustrado ou quando traz o trauma, mas quando eu relaxo, quando eu me senti que eu fui eficiente de poder ajudar alguém. As mãos também simbolizam trabalho, né, Ivan? Se essas mulheres são frustradas por não ter o trabalho que gostariam, porque até pouco tempo, mulher, né, se quer trabalhar fora, não conseguia. Então, se são frustradas com relação ao trabalho, pode ser também. Não tenho, né, o contato com aquilo que eu gostaria de trabalhar. Né? Perfeito, penso nisso também. Mas isso é um estudo muito profundo, né, Ivan? A gente não tem receita de bolo, né? E é por isso que cada um. É por isso que a gente cobra tanto dentro do curso de aprender a raciocinar. Se eu não sei raciocinar, se eu quero simplesmente ver como um dicionário aquela informação, às vezes o paciente que está vindo não tem a ver com aquele dicionário. A gente tem que ter raciocínio com relação à função do tecido. Qual é a função dessa região? Qual é a função lá do peito? Qual é a função das costas? Qual é a função das pernas? Por que eu vou ter alergia na sola dos pés? Então, cada região do corpo tem uma característica, tem uma função. Né? E aí, se a gente entende essa característica, juntando a função das mãos, juntando a função da epiderme, vai ter contextos diferentes. E tem, falando da pele, né? A gente tem que lembrar que existe a epiderme e a derme, né? E a gente acaba associando as duas.
né? Então, existe os conflitos de separação. Muitas vezes vem a derme associada, que é de proteção, né? De ataque, né? A parte de proteção, de se sentir atacado. Então, a gente tem que tentar atacar a integridade. Então, a gente tem que tentar buscar por todos essas nuances, né, Ivan, detalhada, né? Perfeito. A gente falando das mãos aí, e é nítido também que se são várias mulheres, né, que essa pessoa perguntou, se são várias mulheres, isso aí certamente tem um pré-programante forte para vir várias pessoas ao mesmo tempo. Isso aí é transgeracional total, né? Aí vai para pré-programante, programa e alguém ativa, né? Por isso Perfeito. que a base ela traz. A Eliana fala também assim, ó, uma senhora de 76 anos teve uma vida muito difícil de criança, mas agora há pouco tempo, 3 anos, ela voltou para a cidade levando o filho, nora e sogra do filho e visitando os parentes onde ela morou. Foi contando para ela que ela foi deixando, foi contado para ela que foi deixada de bebê no formigueiro. Algo assim, depois que ela voltou para casa, né, que conversaram sobre isso com ela, em pouco tempo passou a ter urticária nas pernas. Essas informações, só de saber que pode ter acontecido esse deixar no formigueiro, ou por estar com os filhos, ou veio à memória oculta, porque ela não lembrava de nada disso, de formigas ou coisas parecidas. O primeiro ponto, o fato de ela voltar para a cidade natal já pode ser o relaxar do conflito, né? Porque talvez ela foi embora de lá e as pernas têm a ver com deslocar. Eu vou ou eu fico? Eu vou para cá ou vou para lá? Então, se as pernas têm o contexto de tomada de direção, vinculado à separação, talvez eu me desloquei de algum lugar vinculado a uma separação. E aí, ao voltar para lá, talvez ela relaxasse minha cidade natal. Não, mas eu acho que a outra cidade é melhor, vou voltar. Então é como se ela tem que reviver aquela situação, como acontece muito com antepassados, né, no transgeracional, que vieram para o Brasil, mas queriam voltar para a cidade natal na Itália, na Alemanha, Portugal, Espanha, França, seja lá onde seja, que às vezes não puderam, na China, no Japão, e deixaram pessoas para trás. Então essas pessoas talvez morreram aqui com saudade da terra natal, separados dos deles. E aí, quando uma pessoa... E acontece, né, Denise? Aí o descendente vai lá dar uma volta lá na Itália. E aí chega lá e começa a ter sintoma. Por que que esse indivíduo começa a ter sintoma lá na Itália? Porque aquilo que o antepassado não pôde fazer, se está fazendo. Né? Voltar para a cidade natal. Muita gente adoece, né, quando está em viagem, né? Fala assim, nossa, agora que eu estou aqui viajando, descansando, eu tenho problema gastrointestinal, e pode ter alergias, né? Mas é isso, a pessoa reativa a memória de volta, de estar relaxada, de conseguir voltar, mas ela não faz a menor ideia, né, Ivan, que isso pode acontecer. Um exemplo, a minha esposa e eu, nós fomos lá para Veneza, eu acho que eu já contei essa história. A gente estava passeando pelas vielas de Veneza, e aí quando a minha esposa chegou em Veneza, ela começou a ter dor no joelho. Ela chegou e dor no joelho. Daí andando e com dor no joelho, né, meio mancando. E aí, um certo momento, ela olhou, olha que interessante, tem o nome das famílias nas portas das casas. E ela olhou e parou assim, era o nome da família dela. Então ela não tinha olhado para nenhuma outra porta para ver o nome das famílias. Mas naquela porta ela olhou e tinha o nome da família dela. Foi só sair de Veneza que sumiu a dor no joelho dela. Sabe? E eu tenho muitas histórias de pessoas que vão para outro país e às vezes quando estão na cidade, quando estão naquele local, e às vezes nem sabem que antepassados moraram lá, mas que vão viver aquele local e aí tem um sintoma que aflora e às vezes nem imaginam por quê. Porque tô passeando, porque é uma infecção, porque comi alguma coisa estragada, sei lá, né? Então a gente começa a deduzir coisas baseados ali no que a gente tem de conhecimento. Ivan, eu acho que tem uma coisa importante de deixar claro, que é biológico.
Então, a gente tem um programa inteligente, né, biológico, que nos protege, na verdade, a sobrevivência, a gente ter sintoma. Então, as pessoas já me perguntaram assim, então se você sabe o que é, você não fica doente. Eu falei, não, eu preciso ficar. Porque a gente fica, só que em vez do sintoma ou do problema durar 15 dias, 10 dias, a gente tomando consciência, a gente encurta o tempo de resolução. A gente consegue, né, resolver em menor tempo e acaba resolvendo emocionalmente ou fisicamente aquela situação. Então faz parte, né? Faz parte a gente ter as coisas, não é assim? Ou não tem medo, né? A gente diminui nosso medo por entender o que está acontecendo. Né? Exato. Principalmente quem tem filho, né? A gente é ser humano, né? A gente é ser humano. E a gente com filho é bem interessante, né? Tratar de criança, tratar de, né, falar para quem tem filho pequeno, não estressa, calma, né? Porque o seu estresse só piora o problema do seu filho, né? Mas é biológico. E acontece com todo mundo, inclusive com o seu pet, né? É cachorro, é gato, todo mundo que está no entorno vai. Você fez uma live recentemente, né, com um veterinário que trabalha com as 5 leis, e é fantástico, e todo mundo devia entender isso, né? Que todos os seres que estão convivendo no mesmo ambiente acabam reverberando um ao outro, né, toda a parte emocional. E sem falar que se todos entendêssemos, deixaríamos de fazer coisas que fazem mal aos outros. Entenderíamos que somos responsáveis, porque se eu não sei, eu não sou responsável, né? Mas a partir do momento que eu tomo consciência que o que eu estou fazendo hoje está gerando um dano aos meus filhos, está gerando um dano à minha esposa, está gerando um dano aos meus pais, eu não vou fazer. Então a gente teria um mundo mais leve e harmonioso desde que as pessoas entendessem o que faz mal aos outros. Ou pudessem dialogar. Tem pessoas que às vezes não conseguem dialogar porque têm seus bloqueios. E tem pessoas que querem saber de tudo e resolver o problema de todo mundo, que não é a função delas. E aí esse contexto faz com que a gente adoeça em grupo também. Porque se alguma pessoa está bem consigo, ela não tem por que atacar outras pessoas. Se ela está bem consigo, ela não tem por que reclamar da vida dos outros. Se ela está bem consigo, ela vai levar lá para a Denise para fazer a consulta do filho. Isso aí, Dani. Isso aí, marca lá a consulta. Ô, Dani, agora, 45 do segundo tempo, tu vai aparecer, né, Dani? Agora a gente tá falando de você desde o começo da live, agora que você aparece. Não acredito, Dani. Denise, tem alguma coisa que você queira finalizar aí, mais algum detalhe? A gente falar dessa parte da pele, Ivan, eu acho que a gente teria muitas horas aqui para falar. É que uma coisa vai puxando a outra, né? A pessoa chega com um problema e a gente acaba tratando outros, né? Trata a família. Mas se eu pudesse dar um conselho para todo mundo aí, eu acho que todo mundo, independente da área, né? Lógico que quem é da área de saúde, com essa parte integrativa, tem a ver, porque a pessoa já entende, né, entende da biologia, mas isso não impede de outras pessoas, porque todo mundo pergunta, mas quem pode fazer, né, Ivan? Esse tipo de curso, esse tipo de entendimento. Eu acho que todo mundo pode, pelo menos para si, né? Para se entender, porque é um autoconhecimento, né? Perfeito. E esse conhecimento, por que eu comecei a fazer lives? Porque dentro do curso, dentro dos meus atendimentos, eu não tinha mais tempo hábil para atender todo mundo. Né? Então, não tinha tempo para que eu pudesse dar conta de atender todas as pessoas que procuravam atendimento. Então, as lives foram uma forma de educação. A gente educa as pessoas, educa os pacientes para que eles tenham o conhecimento e talvez consigam por si só se trabalhar, sem precisar, às vezes, de outra pessoa.
Porque uma pessoa que é responsável pela sua própria vida, ela pode mudar aquelas coisas que ela percebe que estão fazendo mal e poder seguir o seu caminho, né? Às vezes sem necessidade de outra pessoa, mas às vezes é necessário ter um terapeuta que possa nos ajudar, nos auxiliar, para que a gente possa evoluir nesse processo. Por isso que as aulas do curso Origem são só para terapeutas e profissionais da área da saúde. Eu não abro para toda e qualquer pessoa, mas as lives elas estão abertas para conhecimento geral, né? Então, ao vivo, tá no YouTube, lá, Ivan Bonaldo, né? Tá lá no YouTube, vocês podem assistir. Tem muitas aulas, mais de 100 lives estão lá disponíveis. É interessante, Ivan, que é o que você falou. Eu já ouvi de paciente falar assim para mim, porque a gente ensina a pessoa a se tratar, né? E uma pessoa me falou assim, mas você não acha que você perde cliente, paciente, você tá me ensinando a me tratar sozinho, então não vou precisar de você, mas eu falei, mas meu propósito é esse, porque se eu te ajudo, você me manda mais 2, e aí esses 2 me mandam, porque quem que não gostaria de ficar bom, né, com uma rapidez, ou que não tenha que ficar naquela coisa crônica? Então, a gente tem, na verdade, satisfação de ensinar, né? Eu acho que é isso que diferencia qualquer terapeuta e que a gente vê na face de quem trata, né? Eu fico muito feliz da pessoa entender, e eu falo assim, eu falo para o paciente, eu não quero mais você aqui. Chega, você tá bom, você já entendeu. A pessoa, não, mas eu quero voltar, você tá me expulsando. Eu falei, não, eu quero que você melhore. Né? A gente gosta que a pessoa saia, que resolva e que ela saiba resolver. Se de novo acontecer alguma coisa, ela vai lembrar. Eu tenho muita gente que me fala, nossa, eu consigo aliviar dores minhas quando eu lembro que esse lado é pai, esse lado é mãe, né? Um dessa falando. E as pessoas desse lado. E muitas vezes eu consigo resolver e isso não vira um problema. E isso é viver melhor, né? Isso é você fica de bem, porque dor é duro, né? A gente mexe com dor, qualquer sintoma, a gente acaba meio que tirando a gente do sério, né? Então, quando a gente consegue, porque a gente faz isso, né, Ivan? A gente com a gente com os nossos familiares, a gente procura. Às vezes o pessoal acha que a gente é um pouco diferente, né? E fala, nossa, mas você faz. E a minha família toda de médico. Então, você imagina, né? Aliás, tem vários aí assistindo e que me apoiam, e eu sou grata por estar conseguindo. Estou hoje aqui em Goiás, na cidade da minha irmã, do meu cunhado, e atendo no consultório dela, ele é pediatra, atendo no consultório do meu irmão, no interior de São Paulo, que é dermatologista. Então, são pessoas que inclusive, ele falou, problema de pele, né? Você vem para cá. Então, são pessoas que eu fico muito feliz de conseguir ser uma sementinha, né? Todos nós que trabalhamos com essa parte integrativa, de que não existe uma verdade absoluta, né, Ivan? Não tem aquele ou o outro que é certo, essa técnica é a certa. Eu acho que todo mundo é igual, a gente é feito à imagem e semelhança, né, do Criador. Então, eu acho que todo mundo isso é ego, né? Eu acho que a gente tem que pensar que todo mundo pode ajudar o outro e ser complementar a cada um com a sua técnica. Né? Então, eu sou grata à minha família que me apoia, porque eu fico com a minha foice, assim, desbravando uma família de médicos, né? E que me recebem com muito amor e gratidão. Eles gostam, indicam. Então, eu acho que a minha parte eu estou fazendo, né? Estou conseguindo receber, eu acho, na mesma proporção aquilo que eu estou plantando, né? E que a gente está plantando, eu acho que todos nós, essa comunidade dessa terapia integrativa. Perfeito. E aí é como que a gente sempre fala dentro do curso, né? A gente está aqui para somar, né? Não para excluir, não para rejeitar outras pessoas. Quem está somando formações. Se a gente está em busca de um mundo melhor, seja qual método que seja que concurso que seja, a gente não tem que ficar atacando uns aos outros. Já chega daquele tempo que existia método criticando o outro, profissionais criticando o outro ou rechaçando outros. A gente está aqui para o bem-estar de nós e dos próximos e ter um mundo
mais leve, harmonioso e feliz. Muito obrigado de coração, minha amiga. Obrigada. Fico muito feliz aí por você ter aceito essa live. Espero que seja a primeira aí de muitas outras que a gente possa vir a fazer no futuro. Agradecendo mesmo de coração a sua presença sempre nas aulas, a tua partilha, compartilhamento de informações que sempre ajudam e agregam muito para que todos nós possamos crescer juntos. Como a gente sempre fala, a gente está numa mesa e ninguém está sentado no canto da mesa mandando. Cada um está ali para poder falar e poder compartilhar suas histórias. Então, muito obrigado mesmo de coração. Obrigada. Eu que agradeço, Ivan, essa oportunidade. Obrigado, pessoal. Um abração a todos. Meus irmãos que estão aí. Família, brigadão. Amigos. E amanhã tem live, 7 horas da manhã, sobre transgeracional. A Denise não falou dessa vez, da próxima vez ela vai falar sobre transgeracional, porque ela é expert de transgeracional. Então essa live fica gravada, fica disponível no Instagram, e amanhã a gente fala um pouco mais sobre transgeracional, 7 horas da manhã. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Obrigada.